Muito, muito boa noite, ouvintes do Junta Médica, desta segunda-feira, 10 de abril. Já foram 100 dias do ano, mas que bom que a gente não precisa olhar o ano como algo a ser enfrentado, mas como algo a ser saboreado cada dia. Nesta segunda-feira, cumprimos mais uma vez a missão de apresentarmos o corpo humano para que você, nosso ouvinte, possa conhecer melhor o seu corpo. Em conhecendo melhor cada um dos órgãos, cada um dos sistemas do seu corpo, você possa cuidar melhor deles, viver mais e melhor, com melhor qualidade de vida. Não adianta ficar velhinho, mas todo cheio de coisa, né? A ideia melhor dos mundos é envelhecer com saúde. E aí, informação é um elemento fundamental. Você sabe como é que funciona o seu estômago, o seu fígado, o seu intestino, seus pulmões, seus rins, que foram os 5 programas que nós fizemos até agora. Isso lhe ajuda a cuidar bem do seu corpo. Hoje, o astro é o coração. Não importa se você tem um coração mole, se você tem um coração solitário, se você tem um coração frio, apaixonado, não importa, porque isso tudo é a lenda, né? Isso é a lenda que faz parte também da vida humana, mas a anatomia do coração, a morfologia, como é que funciona, quais são as intercorrências, quais são os problemas, tudo isso é o que nós vamos conversar hoje. Para isso, o tio Júlio convidou um trio de craques, 3 grandes cardiologistas, a doutora Carize Polanzik, que é cardiologista, chefe do Serviço de Cardiologia, Cirurgia Vascular e Cardíaca do Hospital Moinhos de Vento, professora associada da Faculdade de Medicina da URGS. Também a doutora Karina de Andrade, cardiologista, membro do Serviço de Eletrofisiologia Cardíaca e Arritmias dos Hospitais Mãe de Deus e São Lucas da PUC, ela que implantou o menor marca-passo do mundo pela primeira vez no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Também o Luiz Carlos Bodanese, cardiologista e professor de pós-graduação da Faculdade de Medicina da PUC, cidadão de Porto Alegre, olha o respeito, né? Cidadão de Porto Alegre. Nós vamos conversar hoje sobre o coração e eu quero abrir com... Não é tão abençoado pela natureza, mas tem mais estrada. Luiz Carlos Bodanese, nos explica, Luiz Carlos Bodanese, para os nossos ouvintes, o que é o coração, como é que ele funciona. Eu botei no card ali como se fosse uma casa de máquinas. É mais ou menos isso? Boa noite. Contigo, e eu acho que a sua preocupação em transmitir alguns conceitos e conhecimentos pode ajudar, sim, a população de maneira muito efetiva. O coração é uma estrutura muito complexa, muito efetiva em termos de trabalho. Para teres uma ideia, ele bate mais de 100 mil batimentos por 24 horas. A cada hora, ele impulsiona 5 litros de sangue. Esse volume pode dobrar ou até triplicar, por exemplo, na atividade física. Né? Quando se submete a uma atividade física, o coração pode produzir e bombear 10 a 15 litros por hora, o que dá uma dimensão da sua efetividade. Ele é estruturalmente constituído por uma estrutura muscular muito interessante, em que são aí formados os ventrículos, 2 ventrículos, esquerdo e direito, e 2 atos, direito e esquerdo. Um grupo de válvulas que vai permitir o fluxo de sangue para que ele não regurgite, e, por fim, um sistema complexo de automatismo de atividade elétrica, que permite a atividade do coração. O coração, é importante que se diga, ele tem uma automaticidade própria, ele consegue gerar o seu próprio estímulo. Então, nosso coração bate de acordo com as nossas necessidades de maneira automática. Entretanto, ele pode sofrer influências, como é o caso de uma atividade física, como é o caso de um estresse físico, emocional, sobre uma tensão exagerada, uso de drogas estimulantes, até drogas ilícitas, como cocaína, tudo isso pode estimular a atividade cardíaca. Então, o coração ele tem essa estruturação que visa, em última análise, nutrir o nosso organismo com produtos que vão nos sustentar e nos oxigenar nossa célula. Então, nutrição e oxigenação celular depende da atividade circulatória, que o coração tem a sua estrutura básica responsável por essa atividade. Então, ele normal funcionante, nos mantém em plenas condições de saúde, e para tal a gente poderá agora discutir nesse período assim,
coisas que podem agredir o coração e complicar a saúde e abreviar a vida dessas pessoas. Isso que é importante saber. Existem vários fatores que vão contribuir e a gente vai ter a oportunidade de falar com todos vocês. Obrigado, Bodanese. Doutora Carize, por que o coração das mulheres bate com mais frequência, um ritmo maior, e o coração das crianças mais ainda? Boa noite a todos. Júlio, obrigada aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje discutindo sobre o coração. A gente sabe que no nosso corpo humano todos os órgãos são essenciais, mas nós cardiologistas a gente sempre defende que para manter os outros órgãos funcionando a gente precisa de um coração firme e forte, né? Então hoje falar sobre esse tópico é super importante. Em relação a tua pergunta, assim, né? A gente sabe que muito do coração não é só o coração, é ele como centro de responder a todas as necessidades do nosso corpo. E aí, crianças, pessoas em desenvolvimento, adolescentes, eles precisam que um coração seja mais responsivo. Então, tu vai ter batimentos mais aumentados, uma frequência cardíaca maior, eventualmente uma eficiência maior em crianças e adolescentes, e na medida em que a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo, isso é bem conhecido. E mulheres, tem certeza se é frequência, mas certamente tem um aspecto emocional, que tu começaste a abertura do programa, nosso coração tem a parte física e estrutural, mas nós temos o nosso coração emocional. E talvez as mulheres sejam mais sensíveis em relação a esse aspecto do coração emocional, e por isso nossa frequência cardíaca possa ser um pouquinho mais elevada. Mas diz diretamente respeito ao que o nosso corpo precisa e por isso o nosso coração responde quando ele é normal ou fisiologicamente normal para as demandas. A senhora falou sobre nós somos um coração emocional e tal. O estresse, a emoção, as expectativas, as ansiedades, todas as nossas preocupações, elas afetam de fato o nosso coração? Ou como ele tem o seu próprio sistema elétrico, ele não depende do cérebro, ele funciona a despeito das nossas emoções, ele funciona igual sempre? Não, ele responde às emoções, ele responde ao nosso estado emocional. Por muito tempo, e a gente vem ainda muito tentando avaliar qual é o efeito dos aspectos emocionais, da personalidade dos indivíduos no risco de desenvolver doenças. Talvez a gente tenha atribuído muito um perfil, a gente chamava, né, Bodanese, perfil de personalidade A, perfil de personalidade B, a pessoa ansiosa, a pessoa mais tranquila, deprimida, que isso poderia ter impacto. Mas isso não é tão importante. O que hoje se sabe? Que talvez esses perfis de personalidade eles estejam relacionados com as questões dos fatores de risco. São as pessoas que se cuidam mais, se cuidam menos, as pessoas que eventualmente ingerem bebida alcoólica ou fumam, e isso sim tem um impacto, né, na condição cardiológica, e não simplesmente a personalidade atuando na doença cardíaca. Um outro ponto que eu acho que a gente sempre tem que ter em mente é que momentos de grande estresse, e tem estudos mostrando isso. O que é um grande estresse? É uma perda importante na família, é uma falência, é a perda de um familiar, um filho, né, um cônjuge. Isso tudo realmente pode ter um impacto e existe uma doença chamada doença do coração partido, que está relacionado com uma grande carga de adrenalina, descarga adrenérgica, que pode levar, sim, a uma disfunção do coração temporária e que depois recupera. Então, Eu isso a conheço gente um tem caso, que doutora Carize, Fala aí. eu conheço um caso de uma pessoa que tinha tanto medo de avião que ela ingressou no avião com tanto medo que ela teve um infarto durante o voo e morreu. Essa excesso o excesso de adrenalina, o medo pode causar esse tipo de situação? Pode. E aí a gente tem duas condições. Tem uma que a gente tem acompanhado, a gente chama de síndrome coração partido, mas também dita como síndrome de Takotsubo, que é uma denominação do Japão, que pode, num coração estruturalmente normal, desencadear essa condição de perda da função do coração. Mas também a gente sabe que pessoas que têm, por exemplo, aterosclerose, obstrução nas artérias do coração, pessoas que têm uma tendência, ou se tem uma doença valvar, que são submetidas a um estresse grande, é como fazer uma grande corrida, uma maratona. Essas pessoas podem, sim, descompensar da sua condição cardíaca
simplesmente pelo estresse. Então, estresse, quer seja físico ou mental, pode levar a uma instabilidade da condição cardíaca de uma pessoa que já tem alguma condição. Nós estamos conversando aqui hoje no Junta Médica com os médicos Carize Polanzik, que ela é cardiologista, chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Vascular e Cardíaca do Hospital Moinhos de Vento, professora associada da Faculdade de Medicina da URGS, também com a doutora Carina de Andrade, cardiologista, membro do Serviço de Eletrofisiologia Cardíaca e Arritmias do Hospitais Mães de Deus em São Lucas, da PUC, ela que implantou o menor marca-passo do mundo pela primeira vez no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Tem o Dr. Luiz Carlos Bonanese participando conosco também, cardiologista e professor de pós-graduação da Faculdade de Medicina da PUC, cidadão de Porto Alegre. O Junta Médica, já ia falar boa tarde, Brasil. O Junta Médica tem o oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em consumer health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Doutora Carina, arritmia. Eu ouvi dizer, doutora Carina, pode ser só lenda, mas eu ouvi dizer que o horário mais propício para um evento cardíaco, um evento danoso do ponto de vista cardíaco, de um infarto, de uma arritmia, é o horário da manhã, até o meio-dia, das 6 da manhã até o meio-dia. E eu vejo tanta gente acordando cedo para ir correr, doutora Carina. Isso não é, no mínimo, preocupante, não? Então, realmente há uma relação por questão hormonal, de picos de cortisol, enfim, que há um aumento de eventos com adrenalina, né, dependentes. Então, sim, pode ter uma ocorrência maior de arritmias e eventos coronarianos, dependendo do horário do dia, né? E a questão de atividade física acaba, às vezes, assim como é um fator protetor, também em excesso, a gente sabe que pacientes que praticam endurance ou esportes de alta carga, assim, podem evoluir com arritmias, com maior chance também de fibrilação atrial e outras arritmias. Então, sim, às vezes o horário, enfim, tem que ser mais dosado em relação à carga de atividade física do que em si em relação ao horário, né? Mas sim, pode ter uma ocorrência maior. Há 10 anos atrás, quando eu ainda jogava futebol, doutora Carina, todo mundo dizia assim, eu jogava só os sábados. É perigoso fazer uma vez por semana. E aí eu sempre ficava preocupado, né? A minha família, quase todos os homens morreram do coração, eu ficava preocupado, embora todos os meus exames fossem perfeitos. Aí um dia um amigo meu, que jogava 3 vezes por semana, doutora Carina, ele morreu na quadra. Ele teve um evento cardíaco fulminante e morreu na quadra. Sim. Isso tem uma regra ou não? Ou depende... É aleatório, depende da fisiologia do coração? Não tem uma regra, na verdade. É a questão de intensidade. A gente sabe que para efeito de proteção cardiovascular, né, quanto mais constante, assim, ao longo da carga cardiovascular, mas para risco de morte súbita, não, sem dúvida, não há uma regra, né? E isso é muito importante da gente manter acompanhamento correto, fazer investigação, eletrocardiograma, história familiar, para a gente tentar identificar essa população de mais risco, mesmo para daí poder fazer o segmento. Obrigado, doutora Carina. Doutor Bonanese, o que é coração fraco, doutor Bonanese? Quando que um coração é fraco? Não é aquele coração que se apaixona a toda hora? Imagino que não seja isso, né? O coração pode ser agredido por diferentes maneiras, por exemplo, existem doenças estruturais do coração que comprometem o músculo primariamente, muitas vezes de causa inclusive desconhecida, são as cardiomiopatias, essa é uma das grandes causas. Existem fatores, por exemplo, agressores decorrentes de quadros virais, por exemplo, miocardites agudas que podem estabilizar no primeiro momento e tardiamente se manifestar por uma doença autoimune que vai dilatando o coração. Ou doenças, por exemplo, a hipertensão não tratada, a doença isquêmica não tratada, que vai deteriorando a função miocárdica progressivamente, vai comprometendo a contratilidade e, como consequência, o coração começa a manifestar insuficiente para atender às necessidades. Então, a pessoa passa a ter cansaço, fadiga, falta de ar, inchaço nas pernas, etc., em decorrência desse distúrbio progressivo do coração, que pode se estabelecer ao longo de anos. E a pessoa, então, passa a ter um rendimento cardíaco menor. Então, existem múltiplas doenças que comprometem o coração e levam ao quadro que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Entretanto, muitas vezes o paciente nem chega a ter insuficiência cardíaca. O coração apenas está incapacitado de atender, por exemplo, as necessidades normais de uma pessoa que tem uma capacidade de contraste do coração normal, mas, por exemplo, uma hipertensão não controlada.
Então, ele pode ter também manifestações de fadiga cardíaca, né? De comprometimento cardíaco, que vai se manifestar por fadiga semelhante a essa que deteriora a função cardíaca, que chama-se fração de ejeção preservada. Isto é, o coração está contraindo, porém tem uma instabilidade muito grande do ponto de vista funcional, e a pessoa passa a ter problemas também de insuficiência cardíaca com outra característica, e para tanto existem tratamentos distintos para ambas as situações. Então, a falência cardíaca geralmente resulta, em última análise, de um dano miocárdio progressivo que pode comprometer tanto o músculo quanto as válvulas cardíacas, através de múltiplas doenças, especialmente doença aterosclerótica. Isso pode ser genético, doutor? Sim, por exemplo, miocardiopatias dilatadas, miocardiopatias hipertróficas, tem uma causa genética e predispondo a essa situação. Então, muitas vezes nós temos quadros que o paciente se apresenta com esse quadro clínico, o eletrocardiograma demonstra alteração contrátil, o ecocardiograma, todos os exames complementares, e a gente consegue descartar todas as causas possíveis que levaram a esse dano. Aí leva-se por diagnóstico de exclusão a possibilidade que esse paciente tenha uma doença miocárdica hereditária, e muitas vezes encontramos na família o pai, a mãe ou tios com essa característica também. Então, a característica hereditária pode levar essa alteração cardíaca, predispondo a essa fadiga que você fala, coração fraco, que você salientou. Doutor Carisi, eu disse uma heresia quando eu disse que na minha família todos morrem do coração, então eu vou morrer do coração. Isso é um edito? Isso é uma determinação? A causa mais frequente acompanha as gerações, não? Opa, tá mutado, doutor, só um pouquinho. Agora. Agora sim. Isso. Para algumas doenças, sim, Júlio, existe fortemente um componente genético para muitos dos fatores que a gente chama de risco para doença cardíaca. Então, pessoas que têm o pai e a mãe hipertensos, por exemplo, a grande chance, mais de 50% vão se tornar hipertensos ao longo da vida. Pessoas que têm alguma alteração de colesterol, grande chance de ter alteração de colesterol pessoal. E como o Bodanese comentou, existem miocardiopatias, existem doenças estruturais do coração que cursam em famílias, né, que são passados de geração em geração. Então, para muitos, doenças valvares, várias doenças do coração, sim, tem um componente genético. Infelizmente, não são para todas que a gente consegue identificar qual é o gene, qual é a alteração, né, uma determinada proteína daquele indivíduo que está causando a doença. Isso tem evoluído muito. Eu vou dizer que provavelmente nos próximos 20 anos a gente vai estar fazendo um mapeamento detalhado do que é o perfil genético de cada pessoa e qual é o risco dessa pessoa ter esta patologia ou a outra. Felizmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente está vendo aí, uma transformação na cardiologia nesse período, mas cada vez mais, sim, o componente genético é forte para cada uma das alterações das cardiopatias que a gente vê. Não necessariamente a gente tem como atuar e mudar isso, mas a gente vai conseguir identificar, essa é a minha impressão. Antigamente, sei lá, no tempo que o Júlio, lá em 1900 em preto e branco, sopro no coração era uma doença, hoje não é mais considerado doença? Sopro no coração é um achado, que a gente diz no exame físico, é o cardiologista com estetoscópio, né, olhando ali, identificando uma coisa que não é esperada. Existem os sopros chamados inocentes, que não resultam em nada, normalmente uma criança que depois isso vai desaparecer, uma gestante também pode ter um sopro, mas o sopro sempre é um alerta, porque ele pode ser uma turbulência do fluxo que está relacionada especialmente a uma valvulopatia, a uma doença estrutural do coração que precisa ser identificada. Hoje o exame de escolha para avaliar um sopro é uma ecocardiografia, né? A gente precisa entender o que aquele sopro significa, se ele é verdadeiro ou não verdadeiro, entendendo que há muitos anos atrás o nosso esteto era o melhor que existia. Hoje a gente tem recursos, né, na medicina que nos ajudam a olhar melhor o coração, que não fica só no esteto. Doutora Karina, obrigado, doutora Carisi. Doutora Karina, com que idade, tem uma idade específica que começa
O seu microfone está mutado, doutora Karina. Obrigada. Há uma idade específica que começa a ter arritmia? Tem alguns fatores que concorrem para que isso aconteça? Ou é fortuito? Então, a arritmia, na verdade, envolve uma série de diferentes doenças, né, e que cada uma tem sua característica. Tem arritmias que elas são mais comuns, por exemplo, no início da fase adulta, ali em torno de 20 anos, 30 anos, que elas são mais frequentes. Por outro lado, a arritmia que a gente tem mais comum na população, essa sim, a fibrilação atrial, é uma arritmia que geralmente está mais relacionada com fatores ao longo da vida, relacionado com principalmente hipertensão, obesidade, né? Então, são pacientes que vão adquirindo ao longo da vida fatores de risco, que é a apneia do sono, né, que acabam sendo fatores de risco ao torno de 70, 80 anos, mas há arritmias que têm apresentação ainda com recém-nascidos, né? Então, na verdade, tem muitos tipos de doenças que são conceituadas como arritmias, mas se manifestam de formas diferentes e são tratadas de forma diferente também, né? Pois é, eu ia lhe perguntar se toda arritmia, a recomendação é marca-passo, ou o marca-passo é o último recurso. Então, quando a gente fala de arritmia, a gente tem desde as taquiarritmias, que são quando a frequência cardíaca é elevada e o ritmo do coração se torna anormal, seja por um impulso de um batimento cardíaco que vem de um lugar diferente da rede elétrica do coração oficial. E também a gente tem as bradiarritmias, que é quando a frequência do coração lentifica ou tem pausas nessa condução elétrica, que a gente fez aquela analogia de uma casa, de máquinas, né? Se a gente pensar na rede elétrica do coração, às vezes ele pode dar como se fosse um curto-circuito e por esse motivo disparar, e nesse caso não vai ser um marca-passo o tratamento, vai ser medicações em alguns casos, e nos casos mais tentando a cura, dependendo da arritmia que for, uma ablação, que é como se fosse uma cauterizaçãozinha, queimar o ponto de onde ela vem. E daí nos casos que tem o batimento lento ou com essas pausas da rede elétrica, daí sim o marca-passo é o tratamento de escolha. Nós estamos conversando aqui com os doutores Carize Polanzik, Karina de Andrade, Luiz Carlos Bodanese, neste Junta Médica dessa segunda-feira, 10 de abril. Vá preparando sua pergunta, vai mandando sua pergunta aí, enquanto a gente vai conversando. Na segunda meia hora, daqui a 8 minutos, o tio Júlio vai começar a passar as perguntas de vocês. Aproveite, vai ali, inscrever-se, embaixo do vídeo, à sua esquerda, assim, inscrever-se para receber todas as notificações do Junta Médica de cada semana. Semana que vem nós vamos falar sobre cérebro. Então, quem tem cérebro, por favor, né? Participe semana que vem. Quem tem coração está assistindo hoje. Quem tem cérebro, semana que vem. O Junta Médica tem um oferecimento especialíssimo da Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Tem aqui, eu só vou mostrar 2 produtos, tem o Supravit Mulher, suplemento alimentar em comprimidos revestidos para imunidade, ossos e músculos, cabelo e pele, unhas e metabolismo energético. Supravit Mulher e, obviamente, Supravit Homem, que aí é para também imunidade, antioxidante, saúde molecular e metabolismo energético. Semana que vem eu devo ter novos produtos aqui para apresentar para vocês, porque agora, por exemplo, não adianta eu ficar mostrando o Helioderme, que é para um bloqueador solar. E agora, né? Acabou o verão, né? Tchau, bacalhau. Vamos, doutor, acho que agora é o Bodanese, né? O Bodanese, eu não vou fazer essa pergunta agora porque já tem um ouvinte que está falando sobre coração grande. Mas a arteriosclerose é um problema do coração ou é um problema de sistema arterial? Cardiovascular, por exemplo. Cardiovascular. A arteriosclerose é um dos maiores dramas que nós enfrentamos na cardiologia. É responsável pela principal doença, que é a doença isquêmica, que leva às principais causas de morte do coração. Em quase todos os países do mundo ocidental que se tem noção e conhecimento, a doença isquêmica do coração é a que mais mata. E ela decorre de uma doença que compromete as artérias de maneira muito difusa. Em todos os órgãos do nosso organismo podemos ter arteriosclerose. Podemos ter nas carótidas, no abdômen, na aorta abdominal, nas pernas, mas as coronárias é que mais impactam, porque elas repercutem mais e são responsáveis pela doença isquêmica do coração, cujo o principal fator é o infarto agudo do miocárdio, o principal complicador.
Então, a doença aterosclerótica é um processo que inicia muito cedo na nossa vida, nas primeiras décadas da vida, e pode progredir lentamente ou ter abrupta evolução com uma formação de um coágulo e obstrução de uma artéria. Então, a aterosclerose é um processo que decorre de uma predisposição genética, que nós falamos primeiro, também muito bem comentado já, e que depende especialmente de elevação do colesterol, que é agravado por inúmeros outros fatores, o tabagismo, a hipertensão arterial, o diabetes, o sedentarismo. Tá? Então, a aterosclerose é um processo que compromete a artéria e leva a uma lesão na camada íntima, abaixo do endotélio, que reveste a artéria e protege o coração, vamos dizer assim, a circulação sanguínea. Então, abaixo dessa camada íntima do vaso, começa a formar uma placa de ateroma, e essa placa pode progredir lentamente, ocluindo a luz do vaso. Então, a aterosclerose é uma doença sistêmica que tem na coronária o seu principal agravante por ter a Tem causa de tratamento, doutor? Porque quando endurece a parede do vaso, ele consegue amolecer de novo, não? Não chega a esse é um conceito um pouco comum, vago, vamos dizer assim. A doença aterosclerótica, quando bem tratada, ela impede, nós conseguimos hoje com medicamentos adequados, estatinas, por exemplo, impedir a progressão e até mesmo pequena regressão da doença quando tratada efetivamente. Então, é uma doença prevenível desde que tratada precocemente. O grande problema, muitas vezes, é que nós atendemos pessoas que já têm uma doença aterosclerótica muito difusa, muito complexa, muito ampla, para o que nós vamos ter que lançar mão. Além de remédios, muitas vezes tratamentos complementares, como angioplastia, colocação de stent para melhorar a circulação, até mesmo cirurgia cardíaca com ponte safena. Então, na verdade, a aterosclerose é um processo de evolução lenta, que quando precoce dá para se controlar clinicamente, mas quando é grave a evolução, ela necessita, além do tratamento clínico, do controle de fatores de risco, nós chamamos, né, o fumo, o controle da diabetes, também medidas intervencionistas, que nós chamamos, ou por angioplastia. Isso tem a ver, doutor? Isso tem a ver com o tal do... aquele sujeito está esclerosado, a gente chamava quando a pessoa tinha problema de distúrbio mental. Tem a ver com essa arteriosclerose? Também, não é só isso, mas assim, a aterosclerose se acredita hoje que mais do que nós conhecemos do passado, que ela é responsável por demência. Sim, a aterosclerose é um dos fatores importantes para a demência, muitas vezes de maneira subclínica, ela vai indo lentamente, vai comprometendo a circulação, vai comprometendo áreas do cérebro, e isso termina evoluindo para a demência. Então, também está implicado a demência nesse processo. Qual é o exame que se faz para prevenir ou constatar a aterosclerose, doutor? Bom, aí nós temos desde exames laboratoriais, né, de determinação do nível plasmático de glicose, de colesterol, e exames invasivos que vão avaliar a circulação coronária, o carótide. Por exemplo, fazer um eco de carótides, por exemplo, pode identificar uma placa de ateroma na carótida, por exemplo. No coração, nós temos angiotomografia, a gente injeta um contraste, vê a coronária, se tem algum grau de obstrução, o cateterismo cardíaco em casos mais avançados. Tá? Então, existem múltiplos exames, ou ecos de abdômen, de membros inferiores, podem identificar placas que vão traduzir a doença aterosclerótica em evolução do paciente. Estamos conversando aqui com os doutores Carisi Polanzik, Karina de Andrade e Luiz Carlos Bodanese. Hoje o tema é coração. Eu quero mandar um abraço, agradecer a audiência aí da Márcia Ribeiro, do Edson Guimarães, o Ademir Bisotto lá de Cachoeirinha, a Irene Vobeto, a Ana Barbosa, o Renato Ferreira, o Nilo Cardoso, Agnaldo Gonçalves, Dona Orli. Ela diz que ela está sempre me assistindo, mas eu nunca falo nela, mas é que ela não está aqui, ela não deu boa noite nem nada, ela fica quietinha ali, não aparece. A Orli lá de Arvorezinha, o Agnaldo Gonçalves, Osmar Bigmeier, o Ivan Marcelo, o João Paulo da Fontoura, o Ribeiro Sul Tricolor. Ah, não, esse nome é isso aí, dá problema no coração. Tricolor, não. O sangue é vermelho. A dona Almeri Castro, a Vanessa Rochelle, o Jorge Guerra, a Berenice Scott, o Jorge Luiz Djongo, o Egídio Farias, o Ricardo Gerert, que eu chamo carinhosamente de Richard Guerra, o Richard Guer, o marido da comandante Nádia, o Gilberto Kenning, o Kaiser, o Arnaldo Luiz Pinzon, o João Souza, o Kaiser que fala lá de Seul, a Liane de Mello,
A Nádia, comandante Nádia aqui conosco, a Nádia Guerra, o Ricardo Cecêgulo, meu amigo lá da Vollens Construtora, a Marisa Souza, o Ronaldo Cielikov, presidente do Sicredi Metropolitano, Geraldo Debastiani, a Laí Beltrame, o André Loser, Wagner Quintaneira, a Ana Loureira Ribeiro, o Plínio Baú, médico, cirurgião, papa aí da cirurgia, Plínio Baú, o Jorge Tarazuki, o Santos Rocha, quem mais aqui que eu ainda não falei, a Laísa Soares, Luiz Felipe Botelho, e aí vai, Jussara Copper, o Anildo, Luiz Carlos Lisotti, o Ivan Vieira, a Angélica Petrilo, o Gilson, o Henrique Schuch, o Daniel, o Daniel Furo, o Dauney Furo, o Dauneyzinho nos assistindo, muita gente. Já tem um monte de pergunta aqui, eu vou passar as perguntas. Então, aqui, eu vou começar com a doutora Carise, que as perguntas são muitas, doutora Carise. Se você ainda manda... Boa noite. Quando teremos, o Egídio Lazário pergunta, quando teremos no Rio Grande do Sul e no Brasil a cirurgia da válvula pela lateral, embaixo das axilas, como é feito em Portugal, ao invés de abrir o peito? Pergunta o Egídio Lazário Farias, doutora Carice. Então, vamos tentar responder, assim, eu não sei exatamente o que ele quis dizer. A cirurgia cardíaca, todo mundo conhece, quando existe uma abordagem de válvula, a gente tem que abrir o peito, né? Fazer uma abertura aqui de todo o osso, que a gente chama o externo. Nos últimos anos, já não é tão recente assim, alguns cirurgiões se propõem a fazer uma abordagem minimamente invasiva, que seria, né, com cortes menores laterais. Isso já existe em alguns centros, mas só para comentar que não são todos pacientes que essa abordagem é factível, depende da anatomia do paciente, depende do tipo de lesão. Então, ainda já temos no Brasil. Um outro ponto que eu não sei se ele está comentando, cada vez mais nós temos evoluído em doenças de válvula do coração para procedimentos percutâneos, ou seja, tentar resolver o problema, quer seja da obstrução das válvulas, estreitamento, quer seja porque as válvulas não fecham direito, né, através de técnicas como o cateterismo, técnicas que a gente chama não invasivas, sem precisar abrir o peito. E isso está evoluindo muito, eu vou dizer que eu fico muito orgulhosa aqui dos hospitais no Rio Grande do Sul, a gente sabe de muitos que já estão fazendo essas técnicas e que está chegando, sim. Eu acho que os pacientes com problemas valvares cada vez menos vão ser submetidos a cirurgias de abrir todo o tórax. Aí. Obrigado, doutora Carise. Eu ia passar para a Karina, mas a Karina está com problema de conexão. Ela entra e sai. Então, doutor Luiz Carlos Bodanese, existe... aqui o Kaiser pergunta lá de Seul. A síndrome de Kawasaki, existe casos no Brasil? E ele pergunta como reconhecer os sintomas. A síndrome de Kawasaki não é a moto, eu imagino. Né? Não, a síndrome de Kawasaki é uma arterite que atinge coronárias, grandes vasos da base do coração, pode atingir a aorta e grandes vasos, e pode se caracterizar como um sintoma de obstrução da circulação cardíaca, coronariana. Então, é uma doença inflamatória, difícil de tratamento, porque geralmente ela compromete por múltiplas áreas, não tem um tratamento específico, porque é um processo inflamatório complexo. Então, existe sim no Brasil, se faz diagnóstico, não é muito comum. Na minha experiência, eu acho que eu tenho 10 casos de Kawasaki ao todo, né, com 40 anos de cardiologista, né? Então é uma síndrome, não, por nossa sorte, não muito comum, mas ela existe sim no Brasil e é decorrente dessa arterite vascular. Obrigado, doutor Bodanese. Doutora Karina de Andrade, o ouvinte pergunta aqui, doutora Karina, como devemos iniciar um acompanhamento direto com o cardiologista ou clínico geral? E aí eu emendo, a partir de que idade as pessoas devem começar a se preocupar com o coração e a ter um acompanhamento com o cardiologista e fazer exames com regularidade? Então, o acompanhamento, de forma geral, as pessoas tendem a iniciar o acompanhamento com o cardiologista, assim, geralmente por volta dos 35, 40 anos, né? A recomendação principalmente baseada ou sintomas, ou pacientes com mais fatores de risco, talvez iniciar antes, baseado, teve um avô, pai que faleceu com morte súbita jovem, por exemplo, idealmente fazer uma avaliação eletrocardiográfica, cardiográfica antes, em busca dessas cardiopatias genéticas que a gente já falou anteriormente.
mas pacientes assintomáticos, de forma geral, pensando em prevenção, né, cardiovascular, avaliar hipertensão, perfil lipídico, para ver colesterol, glicose, etc. O ideal, pelo menos, a partir dos 35, 40 anos, né? E a gente, como cardiologista, acaba indicando cardio mais de forma geral, né? Mas o clínico geral, existem também, que poderia encaminhar para o adequado especialista, né? E o exame de esforço, que chama-se eletrocardiograma de esforço, é a partir de que idade? Então, também não há uma idade exata para o teste ergométrico, né? Ele nos ajuda muito mais para investigar queixas específicas, pacientes que têm dor torácica, ao contrário do que muitas pessoas acham que tem que ser um exame de rotina, na verdade, nós cardiologistas tendemos a mantê-lo como um exame para investigar alguma queixa específica, para investigar, por exemplo, o paciente tem alguma sinal de obstrução coronariana, para o risco de infarto, pacientes também, às vezes, para a própria arritmia, a gente, às vezes, que é deflagrada no esforço, né, que é induzida ao esforço, também é útil, para pacientes com alguns bloqueios cardíacos também é importante, mas não há uma idade certa para fazer, é muito mais baseado no que a gente está procurando do que como uma indicação para todas as pessoas. Obrigado, doutora Karina. Doutora Carize, aqui o Wagner Quintaneira pergunta o seguinte: minha mãe tem 89 anos, foi diagnosticada com coração crescido, coração grande. Não sei se o termo médico é correto, ele diz. Esse quadro pode ser controlado ou até mesmo revertido? Pergunta ele. Assim, o coração grande, que nem o Bodanese comentou, ele acaba sendo a via final de muitas doenças cardiológicas, né? De uma doença de um infarto no passado, de uma doença valvular, ou uma doença até mesmo estrutural do coração. Dependendo da causa, existe uma certa reversibilidade, então, se tu pode atuar precocemente, tu pode reverter e o coração voltar a ter um desempenho adequado. Muitas vezes não é possível, às vezes, reverter, mas hoje em dia, felizmente, aí com os avanços na ciência, existem vários tratamentos que fazem com que essas pessoas tenham uma vida normal, uma boa qualidade de vida, né? Então tem que procurar um acompanhamento, tem que ver esses tratamentos para serem instituídos, e a pessoa tem um risco eventualmente muito reduzido de ter uma complicação se ela fizer um segmento. Então, existem causas reversíveis, mas certamente tem hoje um potencial de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas com ciência. O que leva, a senhora falou, vamos reprisar, o que leva a pessoa a desenvolver um coração grande? O coração grande não é aquele que ama todo mundo, mas o coração que... Ele vem junto. Quando ama todo mundo, aí fica maior, mas esse fica melhor. Então, vamos revisar, assim, ó, doenças mais frequentes no nosso meio, depende um pouco da faixa etária, mas pegando adultos acima de 50, 60 anos. A causa mais comum que a gente está comentando de aterosclerose é processo de obstrução das artérias coronárias, que o indivíduo ou tem um infarto, ou ele acaba tendo o que a gente chama de isquemia, o coração vai ficando sem a circulação e vai ficando dilatado. Essa é uma das causas. No nosso meio ainda é muito frequente pessoas com pressão elevada, hipertensão arterial, que não acompanham ao longo da vida, e a pressão alta vai fazendo com que o coração tenha um músculo, ele está bombeando. Lá pelas tantas ele cansa, e ele começa a dilatar. Então, hipertensão arterial também é uma causa frequente. Doenças valvares. Há uns anos atrás, décadas atrás, febre reumática aqui no Brasil era a principal causa. Hoje a gente vê doenças degenerativas das válvulas, né? As válvulas vão ficando envelhecidas, com problemas, às vezes genéticos ou não, congênitos, de nascimento, e faz com que as válvulas comecem a se tornar insuficientes. O coração sofre com isso. E como... o procedimento sempre é trocar a válvula, doutor? Qualquer valvulopatia, quando ela é importante, ela tem que ser detectada precocemente. Se ela é detectada numa fase em que não afetou o músculo cardíaco, é o melhor momento. Se o coração já está ficando fraco, a gente ainda tenta trocar a válvula ou fazer algum procedimento na válvula. Mas é importante comentar que, às vezes, os pacientes chegam muito tarde e atuar na válvula já não é mais possível. Então, a gente acaba usando medicamentos para tentar reverter. Obrigado, e arritmias também é uma causa de dilatação e aí de disfunção do coração. Obrigado, doutora Carice. Doutor Luiz Carlos Bodanese, a pergunta aqui é o seguinte, onde está aqui? Uma pergunta é o Ribeiro Sul Tricolor. Está feliz da vida com o final de semana, né? Uma pergunta, já tivemos na história recente do mundo uma incidência tão elevada de infartos em pessoas com tão pouca idade como estamos vendo na atualidade? Eu acho que ele está referindo em relação, inclusive, às chamadas vacinas, doutor. Houve um aumento de miocardites e eventos
cardíacos a partir das vacinas, doutor? Bom, tem dois aspectos. Primeiro, em relação ao infarto e depois as agressões dos vírus no coração. Em relação ao infarto, sem dúvida, a vida competitiva muitas vezes leva a que o infarto aconteça precocemente em pessoas que têm uma vida muito irregular, muito tensa, trabalho excessivo, excesso de peso, não fazem ginástica, fumam, etc. Então, isso termina acontecendo que o infarto pode preceder o que acontecia no passado, em 40, 50 anos, aos 30, 40 anos. As próprias mulheres também aconteceu, e as mulheres terem mais competitividade, participarem mais ativamente, podem estar mais sujeitas a infartos precoces também. Em relação a quadros virais, a miocardite viral, ela não causa um infarto em si, ela pode causar uma inflamação do coração. Uma miocardite pode ser causa de dano decorrente de um quadro viral, por qualquer vírus pode provocar, inclusive o Covid que aconteceu agora. Então, muitas vezes, nós vemos o paciente com miocardite, o coração dilatado, em que a ressonância geralmente vai nos mostrar um quadro inflamatório ou um processo cicatricial decorrente dessa inflamação havida, por exemplo, há 1, 2 anos atrás. Em relação à vacina, embora ela possa provocar miocardite, os eventos são bem menores do que o vírus pode provocar nas pessoas. Portanto, a vacina é segura, sem dúvida é segura, então, as observações mundiais estão aí a demonstrar. A redução de quadros graves e mortes decorreu da vacinação, então ela protege, sem dúvida, o miocárdio, mas pode ocorrer, sim, miocardite pós-viral ou pós-vacina também, mas a chance é menor do que a infecção viral por si só. Obrigado, doutor Bodanese. Júlio, posso complementar? Pois não, Carice. Não, eu acho que porque acho que esse é um tema super importante para quem está nos ouvindo, 2 fatores de risco, só para complementar do Bodanese, drogas, né, a gente tem visto cada vez mais o uso de drogas, cocaína, crack, isso sim, eles são fatores de risco para doença cardíaca, para infarto, álcool em excesso, e mais recentemente o uso de drogas estimulantes, anabolizantes, né, de estímulo aí para desenvolvimento de massa muscular, que também estão relacionados a eventos trombembóticos. Então, essa incidência maior, não estou dizendo que seja toda devido a isso, mas a gente tem observado pessoas jovens abusando, né, de drogas ilícitas e isso desenvolvendo infarto agudo do miocárdio. Pois é, aí eu tenho 2 perguntas, eu vou passar para a senhora e logo em seguida a doutora Karina. O Nilo Cardoso pergunta: por que pessoas que praticam esporte muitas vezes com corpo atlético, boa dieta alimentar, sofrem infartos fulminantes? E aí o outro pergunta aqui, um outro ouvinte pergunta sobre pessoas atléticas também aqui. Ele também... Aqui, ó, boa noite. Em caso de atletas, qual o principal causa e quais os principais cuidados? A Laísa. Tá. Pessoas que fazem atividade física no nível mais intenso, especialmente atletas, eles têm que fazer uma avaliação cardiológica prévia. Não necessariamente uma atividade física intensa protege contra outros problemas cardiológicos. Às vezes a pessoa não sabe e tem alguma cardiopatia, e a gente viu isso muitas vezes em atletas aí, até mesmo do futebol, né, que a princípio fizeram toda uma avaliação e tiveram um evento desfavorável durante um jogo. Então, eles têm que fazer uma avaliação prévia para ver se está tudo ok. E mesmo o exercício físico sendo algo extremamente desejável, protetor, ele não protege contra tudo. Então, essas pessoas, mais do que aquelas que fazem a caminhada, fazem um exercício moderado ou leve, elas precisam ter um acompanhamento mais próximo de um clínico ou de um médico do esporte. Doutora Karina, obrigado, doutora Carice. Doutora Karina, fibrilação do coração, pergunta o Agnaldo Gonçalves, fibrilação do coração é sintoma ou causa de alguma doença? A fibrilação atrial é a arritmia mais comum, né, que a gente tem na prática clínica, e ela é a causa, na verdade, ela pode ser tanto o efeito de várias doenças que acabam levando à fibrilação atrial, mas o sintoma em si são geralmente palpitações, cansaço. O que é fibrilação, para quem não sabe, doutor? O que é fibrilação? Fibrilação atrial é um batimento totalmente desorganizado que vem da parte de cima do coração, tá? Que são os átrios. Ele bate de forma totalmente descompassada, totalmente desorganizada. Ao invés de ser o interruptorzinho principal do coração que comanda, vem vários circuitos de vários locais do coração ali da parte de cima e disparam de forma desorganizada. E isso pode levar a
palpitações, pode levar à insuficiência cardíaca, de forma também, se não for bem controlada, e geralmente o sintoma vai ser uma palpitação, ou cansaço, ou tontura. Às vezes o paciente pode, depois de sair da fibrilação, ter os batimentos cardíacos muito lentos e ter desmaio, né? Então é uma doença, mas que pode ser resultado de várias doenças também por sequência. Às vezes infecções também podem se manifestar com fibrilação atrial. Na verdade, é um conjunto de coisas pode levar à fibrilação atrial também. Aqui, doutora Karina, para a senhora também, nominalmente, o Ricardo Ceceglo pergunta o seguinte: doutora Karina, minha esposa está tomando propafenona para evitar ter que fazer ablação. Na sua opinião, deve continuar tomando a medicação ou já pensar na ablação? A ablação é a retirada de um pedaço do... A ablação é a cauterização. A gente cauterização. É uma cauterização. A gente entra com um catéter e queima o pontinho. Depende da arritmia, né? De forma vaga é difícil de falar. Como a propafenona é o tratamento de várias arritmias, ela é um antiarrítmico, né? Ela pode ser usada em situações diferentes e vai de caso a caso. Dependendo se é uma arritmia que pode ser tratada através da ablação, pode ser a melhor escolha, mas tem alguns casos que o antiarrítmico também tem esse papel. Então... Causa algum risco adicional à ablação? A ablação tem, de forma geral, né, menos de 1% de complicações. Então, é um procedimento considerado de baixo risco, assim, de forma geral, dependendo da arritmia que a gente está falando. Mas em algumas arritmias ela tem um potencial curativo muito alto, né? Então, em vários casos... Vale a pena. Então, talvez seja o caso de ablação. Obrigado, doutora. Doutor Bodanese, fale um pouco, diz aqui a Irene Vobeto. Doutor Bodanese, fale um pouco sobre hipertensão pulmonar ligada ao coração. Bom, a hipertensão pulmonar pode resultar de um problema vascular do pulmão em si, chama-se hipertensão primária, quando a causa é pulmonar, as artérias do pulmão, por espessamento, rigidez das artérias. Então o coração direito sofre essa consequência e pode estar, inclusive, em falência cardíaca. A hipertensão decorrente de problemas cardíacos do lado esquerdo do coração, por exemplo, valvulopatias ou hipertensão arterial, pode resultar da dificuldade do esvaziamento do sangue do ventrículo direito para o pulmão e do pulmão para o coração esquerdo. Então, a hipertensão pulmonar decorrente de problemas cardíacos geralmente tem uma causa do ventrículo esquerdo. Hipertensão, valvulopatias ou doenças obstrutivas, por exemplo, a estenose mitral, por exemplo, é um exemplo claro. A válvula estenótica mitral impede a passagem do sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, vai terminar sobrecarregando a circulação no pulmão e o pulmão se adapta, levando à hipertensão das artérias. Então, o dano vascular hipertensivo, consequência ao problema cardíaco esquerdo, vamos dizer assim, ela é resultante de uma patologia que pode ser curada com tratamento efetivo da hipertensão, da valvulopatia que levou a essa situação. Obrigado, doutor Luiz Carlos Bodanese. Doutora Carise, qual a relação, pergunta aqui o Luiz Felipe Botelho, qual a relação do enxume dos pés com o coração? Bom, todo o enxume dos pés, a gente chama a expressão edema, né? Quando fica desproporcional uma retenção de líquido nas pernas, ela pode ser de origem do coração, quando o coração do lado direito, aí, voltando ao que o Bodanese falou, ele é fraco, ele não consegue absorver todo o sangue que chega para levar adiante, ele vai ficando retido nos membros inferiores. Mas nem sempre o enxume das pernas é decorrência de um problema cardíaco. Tem pessoas que têm insuficiência venosa, ou seja, o sistema venoso, as veias, né, que deveriam estar trazendo o sangue das pernas para o coração, elas podem ter seus problemas, as válvulas podem não funcionar e o paciente também tem um enxume. Existem problemas renais, existem uso de medicamentos que acabam dando enxume. Então, existe sim uma relação com o coração, mas tem outras causas. Sempre é importante fazer essa avaliação aí completa. Qual é o tempo? Pergunta o Ademir Bisotto. Vou aproveitar e fazer duas para a senhora e depois eu faço duas também para os outros. Qual o tempo para a recuperação total de uma pericardite? Depende muito. Tem pessoas que têm pericardite, que a gente chama por causas virais. O que é pericardite, doutor? Desculpa. O coração, ele é envolto numa membrana, né? Essa membrana é chamada de pericárdio. Esse pericárdio, de certa forma, ele tem como se fosse um líquido lubrificante, né? Que permite que o coração fique batendo e que não haja nenhum atrito.
Algumas doenças causam inflamação ou doença dessa membrana. Assim como a gente tem no pulmão, a gente tem a pleura, que faz essa função, no coração a gente tem o pericárdio. E esse pericárdio, ele tem que ter essa funcionalidade de ser algo elástico, que o coração se adapte ali e trabalhe bem. Se ele fica inflamado, se ele fica duro, ele compromete a função do coração. Então, voltando, a pericardite, ela pode ser algo muito limitado, uma pericardite viral, que dura 5, 7 dias, a pessoa tem dor, desconforto, uma febre, e passa. E nunca mais tem nada. Mas, às vezes, tem pericardites causadas, por exemplo, por tuberculose. Tem pericardite causada, tem pericardite causada por processos reumatológicos, por doenças como lúpus, que podem perdurar mais tempo. Então, dependendo da causa, dependendo do tratamento, a gente vai ter pessoas que em 30 dias vão estar liberadas para fazer atividade física e tem pessoas que vão eventualmente ficar 1 ano sem fazer atividade física por causa desse processo inflamatório. Ele Obrigado, doutora Carise. Conjunto. Vamos ver se a doutora Karina consegue entrar, tá? Nós vamos processar aqui a operadora da doutora Karina. Nós não temos tido... Doutora Karina, está nos ouvindo? Estás entre nós? Nos ouve? Está mutado o microfone da doutora Karina. Não. Então, Bodanese, o que é prolapso da válvula mitral? Pergunta o Luiz Carlos de Lisboa. Bom, prolapso mitral é uma alteração estrutural da válvula mitral. Existe uma degeneração mixomatosa do ponto de vista histológico. A válvula se torna um pouco mais frágil, um pouco mais elástica do que normalmente é. Então, ela pode, ela tem uma propriedade de, ao abrir, permite a passagem de sangue, e ao fechar, impede o retorno do sangue para o átrio esquerdo. Essa válvula, geralmente mitral, pode ter também tricúspide, isso pode acontecer, mas mais comum na mitral. Esse é um processo que a pessoa geralmente nasce com esse problema, é um processo estrutural de malformação, que pode cursar longo tempo sem nenhum problema e pode morrer de outra causa que não desse prolapso. Entretanto, esse prolapso pode progredir, ele pode levar para uma insuficiência mitral cada vez maior, a ponto de ter necessidade de troca valvar, por exemplo. Então, decorre de um problema estrutural do tecido que compõe a válvula, que pode ser então mais frágil e leva à insuficiência mitral. Hoje em dia, existem alguns procedimentos, já a doutora Karine já começou, a doutora Karine já colocou, que são procedimentos cirúrgicos até mesmo para aproximar as cúspides da válvula, impedir que elas se tornem prolapsadas, que regurgite muito sangue. Em algumas situações é possível já com tratamentos não cirúrgicos, não havendo necessidade de abertura do tórax para correção. Então, é um problema, não é tão frequente, muitos pacientes cursam a vida inteira com prolapso sem nenhuma consequência, entretanto, alguns poderão precisar ou um tratamento cirúrgico ou tratamento até mesmo reparador dessa válvula, de acordo com a evolução. Obrigado, doutor Bodanese. Doutora Karina, antes que a Vivo lhe derrube... Minha internet, desculpa. Duas perguntas relacionadas aqui. O Irã Vieira pergunta o que fazer para aumentar o HDL, colesterol bom. E aí, cheio de boas intenções, o José Luiz Piazza pergunta qual a contribuição do vinho tinto, de preferência da Serra Gaúcha, no aumento do HDL. Ele quer que a senhora diga para ele que um Malbec ou que um Sauvignon é bom. O resveratrol ajuda a prevenir a arteriosclerose? Pergunta o Piazza. Então, aproveitando o HDL, atividade física, né? A gente sabe que é o principal. Existem pessoas que têm uma carga genética que tende a não ter o HDL muito alto, que é o colesterol bom, né? Mas a atividade física é o principal modificador de HDL que a gente tem, assim. Medicações não agem no HDL, né? Então, principalmente baseado em mudança de estilo de vida, que a gente fala, o paciente iniciar a atividade física, mudar a questão da alimentação. E sim, o vinho tem o papel protetor, mas também não pode ser em excesso, né? O que a gente famosa curva em J, que a gente chama na medicina, que é um potencial, então, de benefício, mas a partir de certa dose, esse benefício acaba sendo totalmente perdido e a gente vê todos os efeitos adversos da bebida alcoólica, tanto para o coração, que pode ser uma causa de coração grande também, de insuficiência cardíaca, e também para a parte de cirrose, enfim, outros fatores de risco, né? Então, o vinho, aquela uma tacinha por dia é benefício. Depois disso, mas uma tacinha é normal, não é uma tacinha. Tem o tamanho da taça. Obrigado, doutora Karina. Quem mais aqui? O Kaiser pergunta aqui, eu vou aproveitar a doutora Karina antes que a Vivo derrube ela. O corpo fala alguns sintomas que podem estar
ocorrendo em relação a distúrbios cardiológicos? Tem alguma coisa que a gente está vivendo a vida, tal, legal, tem alguma coisa, sente alguma coisinha aqui, outra ali, mas está tocando a vida. Tem alguns sinais de alerta de que possa haver problema cardiológico, doutora Karina? Sim, sem dúvida. Vários sinais para manifestar diferentes problemas que podem acontecer. Minha área, principalmente palpitações, né? Sentir o coração disparar, desmaios, também são coisas que nos preocupam, né? Que é o apagão, da pessoa simplesmente desmaiar de repente. Dor no peito, o paciente vai fazer um esforço maior, começa com uma dor torácica, vai subir uma escada, essa dor melhora durante o repouso, também é algo que nos chama de angina, né? E é um fator de risco para a gente pensar em paciente que tem um risco maior para infarto. Enxume das pernas, né? Que é o edema associado a cansaço, o paciente vai deitar e precisa de mais de um travesseiro para dormir, isso também é um sintoma de insuficiência cardíaca, né? Então, tem vários possíveis alertas que o paciente tem que ficar de olho e procurar o especialista assim que possível. Obrigado, doutora Karina. Quero mandar um abraço também, que está nos assistindo aqui, o Henrique Chu, o Dalnei Fur, cheguei a falar, a Leila Ferrari, o Osmar, lá de Farroupilha, na escuta, o Osmar Biegelmeier, a Jandira Tomás Pereira, a Sandra Paraguaçu, o José Luiz Piazza, já falei agora, Marilac Mota, o João Alberto Doer, o João Paulo da Fontoura. João Paulo da Fontoura está provocando aqui, ele está dizendo que é um historiador, mas ele está dizendo que o Erasmo Carlos sempre bebeu muito, parou e morreu. 82 anos de síndrome edemigênica. Que ele pergunta. Depois eu vou passar para os doutores aqui. A Vera Silva nos assistindo, a dona Orli Sebem, lá de Arvorezinha. Hoje eu vi a Orli aqui conosco. Quem mais? A Ana Leia Machado. Dona Leia Machado? É a dona Leia, esposa do Dilamar Machado. Minha querida, se for, é um beijão. Do tamanho do mundo. Marcelo Padum e o Wilson Mello. Vou passar essa provocação aqui para o doutor Bonanese. Bonanese, já dá no meio do olho dele aqui, doutor Bonanese. Ele está dizendo que o cara morreu porque parou de beber, ô Bonanese. Não é tão simples assim, não. Esse é um exercício muito simples, simplório de um processo mais complexo. O álcool, sem dúvida, ele é deletério, existem várias evidências que, ultrapassando o limite, ele agride não só o coração, mas pâncreas, desmeliniza o cérebro. Portanto, o álcool é deletério, sim. O que acontece é que algumas pessoas, apesar de beberem bastante bem, né, em quantidade, volume e tempo, mesmo assim vivem longo tempo. Tá? Mas a maioria, se a gente for analisar todas as complicações que a gente vê em hospital, das pessoas que beberam e tiveram complicações, nós vamos ver que o álcool ele mais compromete a saúde das pessoas do que prolonga a vida. Então, realmente, isso não, casos excepcionais não podem justificar a regra que nós vemos todo dia na medicina. Tá visto aí, ô João Paulo? Só para tu saber com quem tu tá lidando. Eu tenho essa liberdade, João Paulo é um querido amigo lá de Taquari. Doutora Carize, os jovens não têm artéria bypass formadas? Então, uma crise cardíaca pode atingir mortalmente? Agora o João Paulo falando sério. Aquela história de que depois de uma certa idade o nosso sistema cardiovascular vai achando caminhos, atalhos, alternativas, binários. Isso é verdade, doutor? Não, é verdade. E mesmo pessoas jovens têm isso. A gente sabe que o nosso sistema, o nosso corpo é muito inteligente. Então, quando existe eventualmente uma oclusão de uma artéria, existe a formação que a gente chama de circulação colateral, né? Vasos se comunicando para tentar suprir aquela região. Algumas pessoas isso é mais proeminente, outras é menos. Mas na medida em que nós vamos ficando doentes e aparecem essas obstruções, o nosso organismo vai formando neovasos para tentar suprir um pouco isso, né? Então, quanto mais jovem, às vezes, a gente tem um infarto que não tem essa vascularização pronta, enquanto pessoas de mais idade, que já vêm tendo obstruções ao longo da vida, esses neovasos acabam suprindo. Então, a morte sim, súbita, isso é verdade, doutora, mas não... A morte súbita, ela é mais frequente em uma faixa etária? Quais são os condicionantes mais encontráveis? O sujeito, tá bem, morreu de repente. Tá, sim, a morte súbita, ela tem diferentes etiologias, né? Seria uma parada cardíaca, o nosso coração
simplesmente sem uma atividade elétrica, desenvolvendo uma arritmia que normalmente a gente chama fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. Em pessoas abaixo de 50 anos, ela é menos frequente, bem menos frequente. Normalmente são condições congênitas, estruturais, que passam desapercebidas nos exames, mas ocorrem muito raramente. Quando ela é mais comum? Acima de 50, 60 anos. Causa mais frequente de acontecer são doenças que a gente comentou, ou doenças estruturais, tipo um coração grande, uma insuficiência cardíaca, ou, que a gente também falou, casos de aterosclerose, indivíduos que têm doença isquêmica do coração, têm áreas de fibrose no coração, que fazem que eles desenvolvam, então, essas paradas cardíacas. Mais frequente, acima de 60, 70 anos de idade. Quanto mais velha a população, maior a chance de desenvolver uma parada cardíaca. Obrigado, doutora Carize. A doutora Karina, aqui a Ana Leia Machado, ela, na verdade, ela é de Santana do Livramento. Ela fez a ablação com a doutora Karina e estou muito bem. Os pacientes aqui ouvindo, o João Souza, especial abraço para o doutor Bodanese, que tratou o meu irmão. Olha, que bom quando os pacientes... Que bom quando os pacientes estão ouvindo os doutores, né? Doutora Karina, para controlar os triglicerídeos, quando estão completamente descontrolados, acima de 440, diz o Marcelo Badum. Só deixa eu dizer para o Marcelo Badum, eu cheguei a ter 3.054 de triglicerídeos. 3.054, uma bomba de triglicerídeos. Isso pode ser genético, doutor? Então, o triglicerídeos, geralmente a gente tenta com medidas clínicas mesmo, alimentação, redução de carboidratos, mas em níveis muito elevados, por exemplo, esses 3.000, a gente sabe que ele pode estar relacionado à pancreatite, são nesses casos, né, que tem uma inflamação. Está muito ruim o seu som, doutora Karina, está muito ruim. O seu fone de ouvido, eu acho. Tá. Depois eu vou perguntar para ela sobre os triglicerídeos, eu quero perguntar para o Bodanese agora. Eu falei no Plínio Baú aqui, falei inclusive que é o papa da cirurgia aqui. Um beijo, Plínio. O Gilmar Pereira nos ouve, lá o Jorge, o Wilson Melo, José Roberto. O José Roberto pergunta uma coisa aqui e eu até quero emendar na pergunta do José. Nós já estamos caminhando para o final, né? Temos 5, 7 minutos de programa. Pergunta sobre o stent nas coronárias, de José Borges de São Leopoldo. José Roberto Borges. Doutor Luiz Carlos Bodanese, não tem um... Não sei como é que é a expressão que eu posso usar que não seja deselegante, mas não existe um boom comercial de stent aí. Tudo é stent, tudo é stent. Parece assim que é que nem aquelas próteses lá de Passo Fundo. Todo mundo tinha que botar prótese. A população inteira de Passo Fundo botou prótese. Bom, não, o stent tem suas indicações precisas, né? Na verdade, foi um grande avanço da cardiologia, foi o implante de stents que visam abrir as artérias que estão ocluídas por uma placa de ateroma, placa de aterosclerose. Existem indicações precisas, quando a luz do vaso está comprometida em torno de 70% ou mais, quando tem indicação clara através de exames complementares, e quando, então, a gente evita uma cirurgia, porque no passado, que nós não tínhamos isso, a gente levava a cirurgia de revascularização. Então, o stent veio a contribuir de maneira criteriosa, e ele tem sido muito útil para, então, desobstrução de vasos, quando 1 ou 2 vasos coronários são acometidos, em geral, a gente trata com stent. Quando tem 3 vasos ou uma lesão principal de uma artéria chamada tronco da coronária esquerda, há indicação cirúrgica. Então, existem indicações precisas. É lógico que pode haver uso, né, indicações indevidas. Isso se viu aqui no estado, em alguns locais, e alguns colegas que, de maneira muito agressiva, tratam pacientes que não necessitam colocação de stent. E isso é uma coisa que acontece aqui em qualquer parte do mundo. Então, pode sim esse boom ser explicado por um critério não adequado de alguns colegas, mas, em geral, ele com critérios adequados, ele tem uma capacidade resolutiva muito importante e auxilia muito o tratamento. Então, a gente tem 3 opções: tratamento medicamentoso, cirúrgico, por outro lado, e no intermediário, quando nós não conseguimos resolver nem com cirurgia, nem com o medicamento, o stent é utilizado para a abertura específica de artérias comprometidas com critérios estabelecidos. Além de um grande cardiologista, o Bodanese também sabe fazer esgrima, né? Ele conseguiu se esgrimar bem direitinho. Obrigado, Bodanese. Doutora Karina, a senhora estava falando sobre o colesterol, o triglicerídeo, que está apavorado, que está com 440, eu cheguei a ter 3.054.
Mas aí, o que a senhora diz para ele, doutor? Que eu estava falando, então, que o 3.000, por exemplo, pacientes que têm triglicerídeos muito altos nos preocupam em relação ao risco de pancreatite relacionado, né? Daí, nesses casos, a gente acaba lançando mão de medicações para tratar. Valores mais baixos, abaixo de 400, geralmente a gente fica com tratamento clínico, orientando o paciente a reduzir carboidrato, atividade física, mas em níveis mais altos tem que discutir tratamento pelo risco de pancreatite mesmo. Obrigado, doutora Karina. Estamos chegando ao final, tudo que é bom dura pouco. Aqui o Vladimir que está pedindo uma coisa, ele entrou depois do programa, doutora Karina, aproveite as suas considerações finais, já responda aqui para o Vladimir o que é o tal sopro no coração, que lá no início nós falamos e agora ele está perguntando. Obrigado, doutora, por a sua participação, suas considerações finais e a resposta aí para o Vladimir. Obrigada, Júlio. Então, só comentando de novo, né, o sopro do coração é algo que nós cardiologistas ou clínico com estetoscópio a gente ausculta, significa uma turbulência do fluxo e pode estar relacionado com alguma alteração das estruturas normalmente valvares do coração, né, as válvulas que elas podem estar ou estreitadas, que a gente chama estenose, ou elas podem estar insuficientes, o sangue volta, né, em algumas cavidades do coração, que também causa essa alteração. Sempre precisa ser verificado se é algo importante, que precisa ser acompanhado, o ecocardiografia, o ecocardiograma é o método mais usado para isso. Agradecer, Júlio, agradecer pela oportunidade da gente estar discutindo aqui patologias cardiológicas, né, com os ouvintes. Nós sabemos que as pessoas, quanto mais elas têm o entendimento do seu corpo, quanto mais elas conseguem se reconhecer, mais chance a gente identificar problemas precoce e poder atuar e prevenir aí problemas no futuro. Doenças cardiovasculares é 1/3 das mortes no Brasil e no mundo, então ainda a principal causa de mortalidade. As pessoas, felizmente, vivendo mais, mas continuando com problemas cardíacos ao longo da sua vida. Então, eu acho que é super importante essa mobilização para que a gente tenha as pessoas engajadas no seu cuidado. Obrigado, doutora Carize, pela sua participação. Doutor Bodanese, o João Souza dando parabéns pelo programa, pelos médicos. A dona Berenice Scott pergunta quantos anos é válido a cirurgia de revascularização? O que é isso? É um rotorútero? O que é revascularização? E suas considerações finais, doutor Bodanese. Revascularização, hoje em dia, nós entendemos por 2 métodos. A colocação de stent é um método de revascularização percutânea e as pontes safena e ponte mamária, que é a revascularização por cirurgia com implante de safenas ou artéria mamária que vão restabelecer a circulação deficiente no coração. Então, existem 2 formas de revascularizar o coração, geralmente. Obrigado. Suas considerações finais, doutor. Bom, eu posso dizer assim, então, acho que a Cariz já comentou, o coração é agredido muitas vezes de maneira muito intensa, medidas preventivas são absolutamente importantes, e um chamamento de atenção no seu programa, isso lembra. Eu cito que, para viver longa vida com saúde, o estilo de vida tem maior impacto, cerca de 50% das complicações cardíacas e morte depende de um estilo de vida que a pessoa venha a ter. Isto é, se ela fuma, tem que deixar de fumar, se ela está obesa, tem que baixar o peso, se ela é sedentária, aumentar a atividade física. Isso é tão importante ou mais do que medidas que possam ser resultantes de aumento de número de leitos hospitalares, helicópteros para transportar os doentes graves ou cirurgias complexas que nós possamos desenvolver. Então, o estilo de vida é absolutamente importante restabelecer, especialmente quem tem história familiar de doença cardiovascular. O ambiente e a genética respondem por cerca de 20% e a tecnologia 10% apenas. Então, você observa que o estilo de vida é o que mais importa e a gente tem que se bater nessa tecla que as pessoas têm que cuidar da sua saúde. Uma dieta específica, uma dieta rica em frutas, verduras, a dieta do Mediterrâneo hoje, antioxidante específica para essa finalidade, tem uma capacidade muito grande de redução de complicações cardíacas e até mesmo redução de câncer. Então, chamamento de atenção para as pessoas que têm uma alteração estrutural no seu organismo e que não está sendo valorizado adequadamente. Obrigado ao doutor Luiz Carlos Bodanese, a doutora Carize Polanzik, a doutora Karina, que teve aí graves problemas de artério... como é que é? Conexão? Artério Tem conexão. problemas de conexão, a doutora Karina de Andrade. Assim como para vocês, os pacientes estarem ouvindo,
É um prêmio. A minha mulher está me ouvindo aqui, a Sandra Castro está me ouvindo, achando um excelente programa. Agradeço aos médicos pelo tempo dedicado ao programa. Eu também agradeço. Doutora Karina, antes que a senhora caia, doutora Karina, suas considerações finais. Obrigado pela sua participação. Me derruba novamente. Então, primeiramente, agradecer. Uma pena. Deu. Muito obrigado a todos. Voltamos semana que vem, segunda-feira, dia 17. Vamos falar da cuca, do cérebro, tá certo? Um beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau. Um abraço a todos.